Dia a todos vocês que estão, né, nessa sala para apresentação do trabalho. Então, a nossa dinâmica de apresentação será, nós teremos nessa sala uma apresentação de alguns trabalhos, né, e serão 8 trabalhos que serão apresentados dentro dentro deste tempo que nós vamos ter, tá? E então eu vou passar aqui para vocês o nosso primeiro pôster que vai ser apresentado, será o pôster da Gilmara, que ela é assistente administrativo do Hospital Sírio-Libanês. A Gilmara, ela é aí assistente administrativo da área de sustentabilidade, né, e ambiental do Sírio, e fará a apresentação de um pôster sobre a reciclagem do papel toalha. Então, é um pôster super interessante, que vai trazer para nós aí uma experiência, né, que foi desenvolvida e aplicada. Gilmar, você gostaria de que compartilhasse a tela ou você mesmo compartilha? Fique à vontade. Acho que eu consigo compartilhar, vamos ver. Então, tá bom. Como que eu faço para apresentar aqui o usuário? Tem um botãozinho que está... Um botãozinho verde com uma setinha para cima, que está escrito Share Screen. E aí você seleciona o seu slide, a sua apresentação. Isso. Agora só clica no botão, isso, clica nesse botãozinho para ele ficar no modelo apresentação. Pronto. Oi, né? Eu sou a Gilmara, sou assistente administrativa aqui do Hospital Sírio-Libanês, da área de sustentabilidade. Sou formada em gestão ambiental, finalizando uma pós-graduação na FGV de meio ambiente e sustentabilidade. Gosto muito da área e tenho um prazer de apresentar para vocês um pouquinho da nossa iniciativa de reciclagem do papel toalha aqui do Sírio, tá? Então, Gilmara, só um minutinho, o seu PPT ele não está pegando a tela inteira para nós. Quer compartilhar? Pode ser. Pode ser, deixa eu pegar aqui. Você pode só descompartilhar para eu conseguir... Peraí, eu não sei. Tá, já peguei aqui. Isso. Pronto. Quero só falar sobre os meus coautores, que de certa forma todos são autores, né? Agradecer um pouquinho também. Temos aqui 2 líderes ambientais, Abdias e Marli, que nos ajudam na operação diariamente. Também tem a Ira Maia, que é gerente da hotelaria, que nos ajuda com a equipe dela. Sem ela também a gente não conseguia... Voltou? Pronto? Uhum. E vamos lá, vou começar aqui, tá bom, gente? Pode passar, por favor. Dá mais... Isso aí. Então, cada vez mais a gente noticia sobre mudanças climáticas decorrentes de impactos que nós causamos ao meio ambiente, e uma dessas causas é a grande geração de resíduos e descarte incorreto, né? Mesmo aqui em setor de saúde, tem muitas práticas inovadoras que podem ser realizadas em prol de um presente e um futuro melhor para todos e, sobretudo, sobre o planeta. Diante disso, o hospital tem buscado cada vez mais iniciativas que reduzam esses impactos negativos e potencializem os cuidados com a natureza. Pensando nisso, nós implantamos essa iniciativa, reciclagem de papel toalha, da qual a gente destinava todo esse resíduo para aterro sanitário, e aí, vendo
essa possibilidade de reciclagem, a gente conseguiu trazer aqui para nós. Quando começamos, o grande objetivo nosso era reciclar 1 tonelada. Então, a gente começou de formiguinha, então, queríamos reduzir a destinação do resíduo comum, que era enviado para aterro, porque esse resíduo era destinado para aterro, e aí também reduzir o custo decorrente desse envio para aterro. Também a gente teve que trabalhar bastante com o engajamento dos colaboradores, né? Porque para isso a gente teve que adequar alguns pontos, que eu vou falar mais à frente. Então, teve um grande engajamento também de todos os colaboradores da instituição. Pode passar, por favor. Volta um. Volta um, por favor, sim. Este é o próximo. Então, vamos lá. Como que nós viabilizamos essa reciclagem? Fizemos uma busca por parceiros, né? Porque nem todos os parceiros refazem a reciclagem desse material. Fizemos um mapeamento dos pontos onde que teria uma geração limpa, não, sem contaminação direta com esses materiais. Realizamos piloto, e depois, assim que realizamos o piloto em alguns pontos, acho que, se não me engano, foram 3 pontos de início, começamos a mensurar, acompanhar os dados, acompanhar o resíduo, como que estava ficando o resíduo, e depois a gente conseguiu ampliar para todo o hospital. Depois, bem depois, porque a gente foi aumentando aos pouquinhos para conseguir olhar bem de perto, onde que conseguíamos viabilizar essa reciclagem. Pode passar, por favor. Então, vou falar mais um pouquinho também sobre um grande problema que nós tivemos, foi com a característica do material, né? Às vezes tem locais que a gente, em banheiros que não daria para colocar, a gente colocou em banheiros que tem pias que estão separadas dali da salinha do vaso, propriamente dito, colocamos para cá, então adequamos as lixeiras. E aí, o que nós queríamos? Nós queríamos que os dados da destinação foram encaminhados para reciclagem, queríamos que esse material chegasse para nós limpos, que nós conseguíssemos destinar corretamente para reciclagem. E aí nós começamos. Eu acho que tem alguma coisa faltando, não tem, não? Eu acho que está acelerado. São 5, né? Esse. Sim, tá normal. Tá, volta um, por favor. Peraí, gente. Este Isso, que a gente isso, estava, e depois só isso. tem mais um. Isso, pode ser isso. Então, desde a implantação, evitamos destinar para aterro mais de 11 mil toneladas de resíduo reciclável, papel toalha, né? E aí conseguimos também um custo, não custear esse valor que iria para aterro, em torno de mais de 3 mil reais. Então, esse valor aqui, 9 mil, foi feito até de um ano, né? Mas hoje os dados atualizados já são mais de 11 mil toneladas para aterro, e deixamos de pagar um pouquinho mais de 3 mil reais também dessa taxa. Pode passar. Então, esse projeto permitiu que reinseríssemos o resíduo na cadeia produtiva, deixássemos de gastar com a destinação para aterro sanitário, garantindo a economia circular e a contribuição financeira diretamente. Aqui a gente tem um grande volume de resíduos. Qualquer tipo de resíduo que nós conseguimos viabilizar, reciclar, destinar corretamente, para a gente é um grande ganho. Então, a gente quer mostrar esse projeto, mostrar inspiração, que as pessoas possam falar, não, isso aqui eu tenho grande geração, eu consigo destinar corretamente. Então acho que é mais isso também. E aí, aqui uma mensagem final de isso é sustentabilidade, isso é economia circular, isso é uma preocupação com o meio ambiente, consciência ambiental acima de tudo. Acho que essa é a minha última parte. Sim. Muito obrigada, Gilmara.
pela apresentação. Com certeza a gente vai explorar um pouquinho mais desse trabalho na nossa roda de conversa, perguntas e respostas, né? Então, eu gostaria de chamar a nossa próxima apresentadora, né, que vai ser a Fabiana Martins, técnica de segurança do trabalho aí do SESMIT, do Centro Hospitalar de Sistema Penitenciário, para apresentar o pôster de compostagem Lages do hospital. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda e podemos, então, iniciar a sua apresentação. Você gostaria de compartilhar a tela ou você prefere que eu compartilhe? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Tentar compartilhar a tela inteira. Se eu não conseguir, aí eu peço para vocês me ajudarem. Tá bom. Uma sugestão é que antes de você compartilhar a tela, você já abre a apresentação num formato de apresentação já. Ah, Aí você já compartilha ela já aberta, como tela cheia. aqui na frente. Não, você tem que abrir primeiro a apresentação. Está aberto já. Aqui. Deixa eu tomar da apresentação. Já. Aqui, ó. Aqui. Eu estou com a ajuda dos universitários aqui. Isso aqui. Aqui? Isso, tá ótimo, deu certinho. Pronto. Bom, vamos... Está compartilhado? Vocês estão vendo? Está. Está Tá, compartilhado. então vamos lá. Pode apresentar. Bom, gente, então, sou a Fabiana, né, eu sou técnica de segurança aqui no sistema penitenciário. Ele é administrado pela Fundação do ABC e pela SAP, né, pelo sistema, a Secretaria de Administração Penitenciária. A nossa unidade ela fica aqui no bairro do Carandiru, né, era o antigo COC da Penitenciária Carandiru, que foi demolida em 2003. Então, o nosso hospital é um pouco diferente, né, por conta dos nossos pacientes, que eles são todos do sistema prisional. Mas, enfim, sobre o projeto, talvez vocês tenham ouvido falar dele, que ele ganhou o prêmio do Amigo Ambiente com o Hospital Nardini, né, há 2 dias atrás, no primeiro dia do seminário. Então, ele teve uma visibilidade muito grande, ele é muito eficiente, e a gente implantou aqui também. Foi muito inspirador para a gente o trabalho do Nardini, né, que eles conseguiram compostar ali 9.000 quilos de resíduos orgânicos em 7 meses. Não chegamos nesse número, né? Porque aqui, por se tratar de um hospital penitenciário, a gente acaba tendo algumas dificuldades de acesso em alguns lugares. E a nossa composteira, a gente conseguiu construir ela num lugar que fica limiar à linha de tiro, né? Que é uma muralha onde ficam os guardas armados, com o Parque da Juventude. Mas está fluindo e a intenção é continuar para melhorar, né? Aí, vamos lá, falando um pouco do projeto de compostagem. O método de compostagem ele é um tipo de compostagem que ele foi criada pelo doutor de ciências em solo Germano Grutter, né? Ela fez os agradecimentos para ele também, muito merecido. Ele é do Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC, lá na cidade de Lages. Esse projeto ele tem o objetivo de apresentar o método de compostagem como um tratamento dos resíduos orgânicos, né? E aplicar a educação ambiental através dessa técnica, né, para reduzir o volume de resíduos depositados nos aterros também. Esse método de compostagem de lajes ele é muito rápido porque ele pula 2 partes do processo, né? Um dos diferenciais dele é que ele é desenvolvido para ser realizado diretamente no local onde a gente faz o adubo orgânico, ou seja, a gente não precisa realizar o transporte do adubo de um local para o outro, no canteiro onde são depositadas as mudas, quer dizer, os resíduos com a serragem, né? Ali mesmo a gente faz o cultivo das mudas, né? No composto sem precisar de terra. Esse composto ele faz uma imitação da terra, né? Como podemos dizer assim, e ali mesmo ele produz os nossos resíduos. Aqui eu coloquei um pouquinho da metodologia do passo a passo para vocês entenderem melhor, né? Aí primeiro a gente coloca os resíduos, né, orgânicos ali numa pilha de 20 centímetros de altura, mais ou menos. Misturamos com bastante serragem, cobre também pode ser serragem, qualquer material seco, né? Pode ser serragem, folha seca, que a gente usa aqui também nos pátios, né? Da varrição dos pátios, o pessoal que separa para a gente consegue utilizar também as folhas secas.
e semanalmente a gente faz furo, né, ali na composteira para poder oxigenar aquele material. E quando o material começar a ficar escurecido, eu coloquei 25 a 20 dias, mas geralmente até menos ele já começa a ficar escurecido, né? Você vê que não tem cheiro nenhum, não tem problema com bicho, com inseto, e a gente consegue já plantar as mudas. Nessa foto 5 aqui é a vista do canteiro durante a realização da mistura, né? Aqui nesse cantinho meu esquerdo, né? Eu estava fazendo a mistura, misturando ali com o material seco, e depois, no 6, a gente vê mais ou menos o passo a passo do processo, né? De como ele vai se decompondo. Primeiro, ele fica escuro, claro, né? Misturado ali, aí conforme ele vai ficando escuro, a gente já coloca as mudas. Às vezes a gente não precisa nem colocar a muda, porque do próprio material que a gente deposita ali, né? Já vai criando as raízes e nascendo algumas mudas de uma forma mais natural mesmo, sem precisar colocar. Mas elas crescem em perfeito desenvolvimento ali, como está no 7. E ali tem uma caixa, né? Na imagem 8 é uma caixa com alguns legumes que a gente conseguiu, umas hortaliças, na verdade, que a gente conseguiu colher, né? Foi a nossa primeira colheita e distribuímos para os funcionários nos hospitais. Por enquanto, a gente está, quando eu fiz essa apresentação, a gente estava com 650 quilos, agora a gente já está com um pouquinho mais, né? Não consigo precisar exatamente agora, mas a gente já também evoluiu um pouco disso. Outra vantagem do método de compostagem de lajes é a pouca necessidade de irrigação, porque a matéria orgânica mantém a umidade do composto e nutre ele as mudas que foram depositadas, né? Esse processo ele é conhecido pela sua facilidade de execução, pela quantidade de resíduos que eles são destruídos em um pouco espaço físico em um curto período, né? É uma compostagem denominada compostagem de preguiçoso, doméstica, porque é muito fácil de fazer mesmo, né? A gente vê vários tutoriais de pessoas que fazem em casa, no apartamento, enfim. Ali, como eu falei, o número agora é um pouquinho maior, né, de 650 quilos orgânicos que a gente teve sem intercorrência de mau cheiro, inseto. No começo dá um pouco de medo, você acha que vai ter bicho, com medo de não dar certo, né? Poxa, todo mundo confiou em mim para fazer isso, mas quando você começa a ver o resultado, assim, é um prazer imensurável, né? A gente teve a otimização dos recursos logísticos, né, que a gente não enviou esses recursos para os aterros também, e tem um caminhão de lixo orgânico que vem retirar, enfim. A economia do espaço físico em aterros, que é um dos principais focos, né? A reciclagem dos rejeitos, a descentralização da gestão dos resíduos, a redução da poluição ambiental, a repercussão da questão ambiental dentro da instituição. Teve funcionários que vieram me procurar para entender como funciona. A gente vai tentar replicar ao máximo isso, levando até para um condomínio de uma funcionária aqui do hospital que ficou super interessada, né? E a gente teve também o plantio da horta orgânica, né? Que resultou nessas hortaliças lindas aí que vocês estão vendo, e é como se fosse um brinde, né? Aí aqui eu coloquei algumas imagens também só para vocês terem uma noção, né, de como fica o canteiro. Bem no início aqui eu usei serragem, bastante folha seca, material seco, né? Aqui é durante o desenvolvimento, na segunda imagem. Na terceira imagem é um pezinho de abobrinha nascente, também sozinho, não plantei, não coloquei semente, ele já veio ali das sementes que a gente depositou junto com os resíduos. Né? Aqui tem bastante batata doce também nascendo, também proveniente das cascas que a gente joga lá. Minhoca, gente, muita minhoca. Isso é a prova de que a terra está muito boa. Aqui tem uma só minhoquinha aqui na foto, mas tem muita minhoca. Aparece muita minhoca e o cheiro de terra, cheiro muito bom, não tem cheiro nenhum de resíduo. Né? E ali a última foto foi uma foto que eu tirei alguns dias atrás também, que ele crescendo, enfim, cresce tudo que a gente põe cresce mesmo. Então, né, fica concluído que esse processo de compostagem de lajes ele possui um potencial de tratamento de uma parte considerável dos resíduos orgânicos, realizando internamente, né, com a nossa própria equipe, sem custo nenhum. A serragem a gente consegue pegar gratuitamente nas madeireiras, como eu falei, a gente usa nossas folhas secas de varrição também. E a intenção é ampliar essa mão de obra na execução, né, para que o processo ele possa ser realizado diariamente, porque hoje a gente, como é um lugar inacessível, sempre quando eu vou lá, eu preciso ir com um agente penitenciário comigo, né, um policial, para eu poder ter acesso nesse lugar. Porque, como eu falei, né, que a gente tem algumas restrições de ficar rodando assim, por todos os lugares, de acesso em alguns lugares.
E eu vou de segunda e terça, são os resíduos de segunda e terça, a intenção assim, é de todos os dias ir lá depositar os resíduos que a gente gera diariamente, né? Enfim, a intenção é ampliar a mão de obra, né, que o processo possa ser realizado diariamente, de forma que todo o resíduo orgânico seja compostado, e iniciar uma horta com uma produção em larga escala, né, tendo a finalidade de abastecer também o nosso setor de nutrição e dietética, e foi desconstruído, né, aqui, pelo menos, o mito de que o lixo orgânico é um problema gigante, de difícil solução, e ampliou bastante a abrangência do conhecimento da natureza desse tipo de resíduo. Né? A gente está conseguindo replicar aqui para os funcionários, eles estão se interessando, teve apoio de muita gente, né? O pessoal gostou muito dos resultados, viram que é uma hortaliça orgânica, saudável, né? Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês possam replicar, que vocês gostem, fiquem inspirados, assim como a gente ficou também inspirado com esse trabalho que é lindo, é maravilhoso, e ele tem um resultado muito eficiente mesmo, né? A gente consegue destruir, como eu já falei anteriormente, muito lixo em pouco espaço físico, né? E agradecer, claro, primeiramente ao professor Germano, né? Porque ele criou esse método, replicou, e ele é tão acessível para respostas, dúvidas, questionamentos que a gente tem, ele sempre responde no WhatsApp e tudo, não deixa na mão, né? Todas as dúvidas, ele realmente, ele sana nossas dúvidas. Claro, a minha chefia, né, que me apoiou bastante, que foi o primeiro sim, se não fosse o sim dela, eu não conseguiria andar com esse projeto. O pessoal da qualidade, que me ajudou com toda a estruturação, Sheila, institucional e transporte, a Ruth, que disponibiliza o carro para pegar serragem sempre que eu preciso, né? Jardinagem, que deu maior força no começo, o Ademar, Dedé, obrigada, gente, por todos. A SAP, né, que também apoiou o pessoal da SAP, ali, o Jimenez, que está sempre me acompanhando, abrindo, acessando lá o portão para poder entrar na linha de tiro e fazer a mistura, né? A nossa diretoria, claro, que confiou na gente. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado, mas, enfim, é bem positivo, né? Que vocês possam se inspirar como a gente se inspirou e poder replicar também, que mais pessoas conheçam e vejam que o resultado é realmente bom. É isso, gente. Muito obrigada, Fabiana. Eu acho que o trabalho ele serve de inspiração, né, para que possamos desenvolver, né, esse sistema de compostagem. Né? Tá bom, Então, o ótimo. seu exemplo ele traz que mesmo em instituições que têm uma limitação é possível fazer, né, trabalhos e fazer bem para o meio ambiente, né? Então, o hospital penitenciário ele é um hospital diferenciado por algumas limitações, então depois a gente pode explorar um pouquinho mais desse desafio de trabalhar e desenvolver gestão de resíduos em um hospital com várias restrições. E o hospital Exatamente. penitenciário ele vem desempenhando esse trabalho, eles já, né, vocês já participam do PHS aí já há um bom tempo, e tem a cada ano enfrentado aí grandes desafios em relação à gestão de resíduos, né, com essas características específicas, né, da instituição. Então, dando seguimento, o nosso terceiro pôster a ser apresentado é o do Felipe Barbosa, técnico de enfermagem, também do Hospital Sírio-Libanês. Ele vai apresentar um pôster sobre a prática de reciclagem na hemodiálise. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Bom Você dia, está aí com a gente? obrigado. Isso. Seja Já estou muito aqui. bem-vindo. Você prefere apresentar, passar os seus slides, ou você quer que eu passe os seus slides? Peço que você compartilhe, por favor. Tá bom. Então, já estou abrindo aqui para compartilhar. Só um minutinho. Já passamos. Pronto? Pode iniciar, Felipe.
Muito obrigado. Primeiramente, eu queria parabenizar as duas colegas que falaram antes. Fabiana, é mais que um projeto, né? É uma aventura, todas essas dificuldades aí. E eu pensando que nós tínhamos dificuldade aqui para fazer as coisas. Obrigado, viu? Parabéns. E a Gilmara, que eu tenho a oportunidade de estar perto dela, de ver todo o trabalho que ela vem desenvolvendo. E não tem jeito, a gente tem que copiar aquilo que é bom, né? Dentro do nosso projeto, nós temos também nós começamos, como a Gilmara lá, a reciclar o papel toalha. Através dela, então, a ação que foi feita no setor dela foi expandida para todos os outros. Eu queria me apresentar para vocês. Eu sou o Felipe Alves Barbosa, sou técnico de enfermagem, especialista em hemodiálise. Atuo aqui no Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Sírio-Libanês e sou muito feliz por estar aqui, por poder fazer parte dessa história. Eu gostaria de agradecer a todos os que me ajudaram também, os coautores, e a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Então, vamos lá, né? Nós começamos mudando um pouquinho o olhar do setor como um todo. Nós começamos a inovar para depois renovar. De que forma? Começamos conscientizando todos os colaboradores, tanto do setor quanto aqueles que passam pelo setor. De que maneira? Tendo pequenas mudanças diárias, pequenos hábitos. E aí a gente começou a fazer pequenas reuniões, conversando com a equipe, para tentar motivá-las, para tentar mostrar para elas quão grande seria esse projeto, né? Para que eles comprassem a nossa ideia. E foi muito bom. Em pouco tempo, nós tivemos uma equipe motivada, uma equipe focada, uma equipe muito grande. E aí começou a transformação. Aí a sustentabilidade e o pessoal do meio ambiente entrou mesmo no nosso setor. E as consequências ambientais foram notadas logo no começo desse projeto. Porque nós conseguimos mudar a visão de todos os colaboradores do Centro de Nefrologia. Porque quando você fala assim, reciclagem na hemodiálise, até nós que trabalhamos no setor já pensamos assim, ué, mas não dá para reciclar. Não dá, não tem como fazer. Eu digo porque eu tinha esse olhar. E essas ações diárias, podemos identificar que podemos fazer e podemos fazer muito mais ainda. Como eu disse lá da colega, a gente saiu aqui pegando o projeto da colega da sustentabilidade, da colega da UTI, fomos juntando, fazendo cases, apresentando, e aí, no final, o projeto teve um impacto muito bom para a gente, tanto pessoal como ambiental. Aí a gente conseguiu destinar os resíduos gerados no processo de hemodiálise, minimizando todos os resíduos infectantes, por meio de uma segregação correta e ampliando a reciclagem. Você pode passar, por favor? A metodologia. Como que nós fizemos? Foi mais ou menos o que eu falei há pouco tempo. Foi através da sinergia dos grupos multidisciplinar. Eu queria agradecer o meu time aqui do Centro de Nefrologia e Diálise, que foi de extrema importância para o sucesso. A nossa coordenação de enfermagem, os nossos enfermeiros de gestão direta entraram nesse projeto, nessa briga com a gente, assim, e foi essencial. A gerência médica, o pessoal do CCIH, o pessoal da hotelaria, da sustentabilidade, do meio ambiente, foram primordiais. De começo, para começar tudo, nós começamos avaliando o ambiente. Nós começamos a olhar e falar, aqui não vai dar porque não temos espaço, não temos planta física para fazer isso. Só que aí veio uma ideia de um colega daqui, uma ideia do colega de lá, fomos juntando e conseguimos. Na foto aí vocês veem a nossa enfermeira Denise, que entrou com a gente aí nesse projeto, e ela nos ajudou a fazer a reestruturação das lixeiras. Antigamente, nos quartetos, onde está essa foto, onde ficam 4 pacientes, nós tínhamos 4 lixeiras. Era 2 de lixo infectante e 2 de lixo comum.
Então, reciclagem, segregação era zero. Nós passamos a enxergar diferente. O que nós fizemos? Nós colocamos uma lixeira para infectante, uma lixeira para plástico, uma lixeira para lixo comum, uma lixeira só para papel, e depois nós conseguimos mais uma lixeira só para papel toalha, que ficou ao lado da pia, onde a pessoa lava a mão e já consegue jogar esse papel ali. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reciclagem consciente, porque se você fizer o trabalho o dia inteiro e no final um colega jogar um material infectado no seu lixo limpo, você acabou com o trabalho do dia inteiro. Então, a identificação, as etiquetas, o pensamento racional do uso consciente foi de extrema importância. E nós conseguimos fazer com a ajuda desses multiprofissionais. Não podemos esquecer, porque tudo que foi feito aqui, nós pedimos a opinião da nossa coordenação, o aval, é lógico, só que a CCIH, o pessoal da sustentabilidade, tem que vir aqui e aprovar, porque a gente não pode fazer de qualquer maneira, né? Eles foram de suma importância para o projeto também. Você pode passar, por favor? Os resultados. Os resultados é o que nos motiva cada dia mais. Nós realizamos, em média, aqui no Centro de Nefrologia e Diálise, 1.200 procedimentos. Então, você pega aí 1.200 procedimentos mês, a quantidade do lixo gerado. E, antigamente, ia tudo para o lixo infectante, porque não tínhamos essa mudança de pensamento, não tínhamos esse olhar para diminuir resíduo. Agora, aqui, ó, realizamos 1.200 procedimentos e gerávamos aproximadamente 2 toneladas e 300 quilos de resíduos infectantes ao mês. Ao ano, totalizava 28 mil toneladas. É muita coisa. Aí nós implantamos o projeto e, de cara, nos 6 primeiros meses, foi de abril a outubro, nós tivemos um resultado de 3 toneladas e 800 quilos de resíduos que foram reciclados. Além da quantidade que foi reciclada, tem a quantidade que nós deixamos de gerar, que não conseguimos contabilizar tamanho eficiência do projeto. Nós tivemos, além da redução no impacto ambiental, nós tivemos a iniciativa que enriquece a nossa instituição, enriquece o nosso setor. Nós conseguimos motivar e cativar a nossa equipe diariamente, mostrando para eles um pouco do resultado. E eles se sentem parte ativa do processo, do projeto. E aí vai muito bem. Outra coisa que eu queria falar aqui dos resultados é a questão do plástico nobre, que é o plástico que a gente usa na bag de soro e no bibag que a gente usa na máquina de hemodiálise. São plásticos nobres, que antigamente era jogado tudo no infectante. E agora nós segregamos isso, mandamos lá para o abrigo de resíduos, ele é triturado. Ele é triturado para quê? Ele é triturado para que ele não tenha um aspecto hospitalar. Senão a empresa que faz a reciclagem desse material não vai querer pegar. Então, esse material é triturado, é mandado para uma empresa especializada, no qual ela reverte isso em sacos de lixo. Atualmente, a nossa instituição pega de volta a reciclagem desses plásticos nobres em média de 10 mil sacos. Só que a nossa meta é dobrar isso aí o ano que vem. Você pode passar, por favor? A conclusão. No começo, nós tivemos uma resistência por parte da equipe. Porque todos nós sabemos aqui que quando você tenta mudar algo que, entre aspas, vem dando certo, é muito difícil. Conscientizar a pessoa que ela tem que diminuir o resíduo, que ela tem que segregar, que ela tem que ter um olhar diferente, é muito difícil. Eu digo até por mim mesmo. Para conseguir começar isso foi um desafio pessoal. Mas consegui e toda a minha equipe aqui também conseguiu. Então, a equipe multiprofissional, principalmente o pessoal da hotelaria, não posso deixar de falar deles. Eles foram essenciais para a gente, assim, de uma forma... Não sei nem o que falar. Mas nós conseguimos para eles também diminuir o peso do saco de lixo. Então, no final do plantão dele, ao invés dele pegar aquele lixo pesado, ele pega um lixo mais leve.
Ao invés dele ter que trocar 4 vezes por dia o saco de lixo, agora ele está trocando só 2. Então já facilitou, já melhorou. E o nosso projeto também copiou, como eu disse lá no começo, da Gilmara, um pouquinho da reciclagem desse papel toalha, que também tem sido muito bem implantado no nosso setor. E nós viemos agora com outros projetos. E espero ano que vem estar aqui de novo, implantando novos projetos, práticas de sustentabilidade, e estarmos compartilhar com vocês nesta manhã. É isso. Muito obrigada. Acho que foi também inspirador e vem muito de encontro a todos os nossos temas que a gente já discutiu nesses 2 dias de seminário, né? Então, aprimoramento no processo de gestão, redução do plástico, o plástico que não pode ser reduzido, reciclar, inseri-lo novamente no ciclo, né? Voltar para a cadeia produtiva. Então, são exemplos muito inspirador e que pode ser replicado, e a gente sabe que o setor de hemodiálise, ele também tem algumas restrições, ele também não é um setor simples de atuar, né? E então isso também traz para a gente uma inspiração, né? De que é possível melhorar os nossos processos e fazer esses aprimoramentos. Então, dando seguimento, este é o nosso último pôster dessa primeira parte, né? E aí, após a apresentação da Alessandra Aparecida Gonçalves, analista ambiental do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, convido a Alessandra, ela vai fazer uma apresentação do pôster sobre a implantação de uma estratégia de coleta seletiva em salas de procedimentos cirúrgicos e endoscópios de uma instituição hospitalar. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda para a sua apresentação e após a apresentação da Alessandra, aí a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas e explorar um pouquinho mais sobre esses 4 cases, né, super interessantes que estão sendo apresentados. E em seguida, nós apresentaremos mais 4 trabalhos, tá bom? Então, Alessandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Você vai Se você colocar... preferir compartilhar, pode compartilhar, sem problema. Tá, deixa eu ver aqui. Põe no modo apresentação, do ladinho. Isso, agora tá ótimo. Certo, pode dar seguimento. Bom dia, gente. Muito obrigada. A gente está numa felicidade imensa de poder estar participando e trazendo um projeto aqui da instituição. Na verdade, foram escolhidos 2 projetos, né? Esse é um dos primeiros. Então, a gente traz aqui, primeiramente, né? Meu nome é Alessandra, eu sou analista ambiental da instituição. Nós fizemos a implantação de uma estratégia de coleta seletiva nas salas de procedimentos cirúrgicos e endoscópios, tendo toda uma parceria do time de hotelaria, claro, como o pessoal vem trazendo, né? A gente não consegue seguir sem a parceria desse time, do time de educação corporativa e os próprios parceiros das áreas, né? Que são a coordenação e representantes da área de endoscopia e do centro cirúrgico, que são os coordenadores e representantes, que são todos um time que representa a Comissão de Gerenciamento de Resíduos da instituição. Pode passar, por favor. Eu que estou passando. A doida. Perdão. Bom, então, o que a gente tem como objetivo, né? A cada vez mais a gente olha para o nosso sistema de gestão de resíduos da instituição, sempre buscando melhorias, um processo de estar engajando os colaboradores para essa evolução de práticas ESG, né? Então, o objetivo foi realmente implantar a segregação dentro das salas de operação e de procedimentos endoscópios, aumentando
essa segregação e destinação dos resíduos limpos para reciclagem, contribuindo, então, para esse ciclo de resíduos da instituição, que é o nosso objetivo, ter uma evolução, né, sempre do que é o tema de gestão de resíduos, essa melhoria contínua no tema gestão de resíduos. O que a gente fez, né? Então, a gente inicialmente, né, como primeira fase, a gente reconhece que todo resíduo gerado nas salas de endoscopia, né, de exames, e nas salas de operação são todos tratados como resíduo infectante. Então, a gente não tinha um outro tipo de segregação, a não ser separar as roupas sujas e tratar todos os resíduos gerados como resíduo infectante. Mas todos nós sabemos que para uma operação ou para qualquer outro procedimento, como de exames nas salas de endoscopia, tem todas as embalagens geradas de papel e plástico, né? Então, um exemplo de embalagem de gaze, como ele deu exemplo, embalagem de bag, né, de soro, então, de seringa, então, enfim, são muitos materiais que são abertos para utilização nesse ambiente, que a gente estava tratando tudo como resíduo infectante, havendo, então, um tratamento desnecessário, sendo encaminhado para uma redução microbiana e destinação posterior a aterro sanitário, todo esse tratamento que a gente sabe que não tem necessidade, né, por ser totalmente um material rico, limpo, possível de reciclagem. Então, a gente une esse time e começa a redesenhar o processo para que conseguíssemos, né, alcançar uma segregação eficiente dentro desse ambiente, que é um ambiente mais difícil mesmo, né, por gerar realmente muito material infectante. Então, a gente começou a entender a oportunidade de ter um saco plástico implantado em um hamper com um saco vermelho, e ali a gente faria uma segregação de todas as mantas, a gente chama de mantas TNT, que são os campos, né? Todo material limpo. Então, todas as mantas de TNT, como elas podem ser tratadas como plástico, nós colocamos um hamper com um saco vermelho para essa segregação. Mantivemos, então, o de resíduo infectante, né? O de roupa suja, que é o saco azul, determinado saco azul, e para separação das embalagens limpas, poderíamos ter uma separação só do papel e só do plástico, mas a gente entendeu que isso seria muito difícil para a operação, né? Para quem está na linha de frente, realmente ter mais esse trabalho. Então, em parceria com a empresa de reciclagem, entendemos a possibilidade do descarte como mix. Então, a gente implantou um saco verde translúcido, né, onde a gente consegue reconhecer o que tem descartado, e orientamos, então, o descarte das embalagens misturadas. Por isso a gente chama desse saco plástico verde translúcido como mix. Então, o que a gente fez? Montou um espaço de educação, colocando essa imagem da sala, né, tanto da sala de operação como da sala de exame, mostrando cada tipo de hamper, o que deveria ser descartado em cada um deles, e essa capacitação das equipes de enfermagem e da hotelaria foi acontecendo pela própria gestão, né, de cada área, passando em toda a troca de plantão. Então, todos os dias, em troca de plantão, era aberto esse conteúdo e replicando para eles o que era preciso ser feito. Depois disso, o que a gente colocou? Fizemos um piloto determinando uma única sala de teste em cada ambiente. Então, a gente determinou uma sala de operação e uma sala de exame, né, no centro cirúrgico e no centro de endoscopia, para testar a eficiência desse processo. Então, a gente testou, e isso em junho, e em julho a gente expandiu. Determinamos, então, a gente tem 18 salas de operação e 6 salas de exames. Então, a gente expande em julho e continua com essa questão da capacitação, expandindo para todos os ambientes, e aí a gente começa a segregar esse resíduo de forma adequada para ver o resultado disso. Então, isso desde o piloto e depois com a sequência com a expansão. Mas como Alguém eu falou? estou sem bateria, eu vou ter que sair.
Não, pode continuar, pode continuar. É alguém que abriu aí. É Maria, assim, você não pode desistir. Maria, pode fechar seu A microfone, gente por favor? Correr, a gente tem que aprender. É sobre Ela essa. ficou aberta. Pronto. Fechou. E aí, como que a gente fez para conseguir mostrar a evolução dessa segregação através do controle de pesagem? Como que a gente está fazendo? Então, para diferenciar esse resíduo, nós colocamos um lacre, né, como aquele a gente chama de enforca-gato, né? Mas aquele lacre em cada saco plástico para diferenciar que esse resíduo é específico ou do centro de endoscopia ou do centro cirúrgico, e nós fazemos com o time de coleta interna a coleta exclusiva nesses ambientes. Então, a gente faz a segregação no abrigo temporário do setor, o time de coleta interna vai para essa área, recolhe esse resíduo, leva até o nosso abrigo central, onde a gente faz a segregação em containers próprios. Então, dentro do nosso abrigo de resíduos, nós temos um container identificado como mix centro cirúrgico e um outro como mix centro de endoscopia. As mantas, hoje, elas são segregadas apenas no centro cirúrgico, porque é onde tem o maior volume, então acontece essa segregação de mantas também lá no abrigo de resíduo central, mas hoje as mantas, né, que são geradas no centro de endoscopia, são tratadas como mix, porque esse volume ele é bem menor. Então, acontece esse descarte unificado também no centro de endoscopia. Então, a partir daí, a gente consegue reconhecer, através dessa implantação, da capacitação dos colaboradores, todo engajamento, empenho das equipes na segregação, a gente, com um piloto que aconteceu em junho, depois em julho, quando a gente expande, a gente só vai vendo uma evolução na segregação, né, do que se trata as mantas e o mix. Então, hoje, de junho a outubro, nós conseguimos conquistar quase aí 3 toneladas de mantas encaminhadas para reciclagem como plástico, e o mix, quase aí 6 toneladas encaminhadas para essa segregação que acontece pela própria empresa do que é o plástico e do que é o papel, mas esse descarte, ele, entendendo esse benefício para a equipe, ele acontece misturado. Então, a gente compartilha aqui esse resultado de recuperação e reciclagem de aproximadamente 9 toneladas de material limpo, que antes a gente tratava tudo como resíduo infectante, né, gerados nesses ambientes. Aqui a gente traz como conclusão que vem sendo muito satisfatório para o meio ambiente, para a equipe, né, para todos como instituição, esse projeto, e a gente traz aqui como o principal motivador, né, dessa questão de implantação desse processo, realmente é o meio ambiente, em deixar de descartar material e ter um tratamento inadequado e estar reciclando, e que como um retorno secundário vai vir a receita, porque hoje os nossos resíduos recicláveis, todos eles, hoje como mix ou as mantas, são convertidos o quilo em 10 centavos, então tem esse retorno financeiro sim, mas a gente trata isso como uma consequência, né? O nosso foco realmente hoje, até voltando aqui um pouquinho, é alcançar ainda esse ano 13 toneladas encaminhadas para reciclagem e alcançar no próximo ano, tratando o ano inteiro, pelo menos 27 toneladas. Então, é a evolução nesse tema e buscando essa melhoria. Isso a gente fez no centro de endoscopia, nós fizemos no centro cirúrgico, mas a gente entende uma oportunidade já na hemodinâmica, então isso a gente só começou, né? E a gente vai entendendo essa oportunidade nas demais áreas e evoluir realmente para que a gente possa recuperar o máximo de material possível e tratá-los como a reciclagem, né? Trazendo esse benefício para o meio ambiente e consequência também para a instituição. É isso, gente. Muito obrigada, Alessandra. Acho que também é um trabalho super inspirador. Eu gostaria de convidar, então, a Alessandra,
e os nossos palestrantes aí que se apresentaram anteriormente, para poder abrirem aí a câmera e ficarmos numa mesa de conversa virtual. Então, Alessandra, só se você só puder tirar o compartilhamento de tela, por favor. Como que eu faço? É só você dar um stop, tem um botãozinho vermelho em cima, mas eu Deixa posso eu ver. parar aqui para vocês. Ah, aqui, né? Beleza. Isso. Pronto. Obrigada. Então, convidamos aí a Fabiana, o Felipe e a Gilmara para poder compor a nossa mesa agora, né, para complementar um pouquinho sobre esses trabalhos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos esses 4 trabalhos que foram apresentados. Eu acho que a gente tem perguntas, eu tenho 2 perguntas da Lídia no chat. Então, Lídia Lima, que é a nossa diretora-presidente do PHS, você pode abrir a sua câmera e também se apresentar e já participar da nossa conversa. Até o momento, a gente só tem essas 2 perguntas da Lídia. Então, se alguém mais tiver alguma pergunta e quiser saber um pouquinho mais desse trabalho, podem participar. A gente tem aí uns 10 minutinhos para essa participação. Lídia? Obrigada, Simara. Eu não sei, não consigo abrir minha câmera hoje. Peço desculpas para vocês, ele não tá dando certo. Mas eu queria também me desculpar que eu tive uma reunião cedo e só consegui assistir os 3 últimos trabalhos e vou parabenizar vocês todos. Os resumos foram muito bonitos, a gente ficou muito empolgado e difícil, né, Simara, escolher os melhores trabalhos para serem apresentados. Então, assim, quero parabenizar todos que estão aqui e todos que encaminharam os seus projetos, porque eu acho que assim o PHS eu tenho muito orgulho de fazer parte de todo esse processo dos pôsteres, porque cada vez que a gente lê todos eles, a gente enxerga um pedacinho da gente em cada hospital, assim, sabe? Então, nesse sentido, eu fico até emocionada em falar. Eu fiz umas 2 perguntas no chat, porque eu não achei que eu não ia conseguir abrir o telefone, mas eu não sei se, Maracia, vocês pretendem abrir para resposta de perguntas agora? Sim, desses 4 cases que foram apresentados, sim, pode fazer sua pergunta e aí eles já podem responder. Ah, então tá bem. Felipe, a primeira coisa assim que me chamou, todo o trabalho foi muito interessante, mas me chamou a atenção a questão de vocês picotarem o plástico. Essa picotagem é feita no próprio hospital, no abrigo de resíduos. Vocês têm o equipamento é um equipamento de que porte, assim, e ele serve tanto para plástico quanto para papel? Desculpa, eu fiz várias perguntas ao mesmo tempo, né? Mas é porque nós temos muitos plásticos e uma das questões que às vezes dificulta o encaminhamento de reciclagem do plástico é porque ele tem etiqueta com o nome do paciente, né? Mesmo plástico limpo, tal. E essa solução da picotagem eu acho que seria ótima para todos. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhes em relação a isso, eu agradeço. Então, nosso plástico desce para lá sem nenhuma identificação, retirado aqui no setor manualmente essa etiqueta que vai com os dados do paciente, mas antes de colocarmos para onde vai, a gente já tira. E aí, quando chega lá embaixo, tem uma máquina especial que faz a trituração do plástico. Inclusive, quando nós fomos implantar aqui no setor, tivemos que levar algumas amostras para que eles passassem e ver como ficaria o aspecto, né? Para não começar algo e chegar lá embaixo e dar problema. É lá no setor de abrigo de resíduo, é feito pelos colegas de lá mesmo. A gente só tem o trabalho de segregar. O restante é tudo feito com a outra equipe. Então, é uma máquina para papel, uma máquina para o plástico. Felipe, acho que só fazendo um complemento da pergunta da Lídia, sempre tem uma discussão quando vem essa questão da reciclagem dos frascos de soro, né, daí relacionado às etiquetas, que é a questão da cola das etiquetas.
né? Então, a etiqueta que vocês utilizam é a etiqueta que tem cola? Como que é esse processo que é algo que sempre vem como um empecilho também, além da trituração, né, por causa da identificação, também tem essa questão da etiqueta, né, da cola que vem na etiqueta e de contaminar ali o material plástico que está sendo triturado e tal. Então, isso sempre vem colocado nessas discussões. Eu queria só saber um pouquinho mais desse processo. Entendi. Sim, é uma etiqueta autocolante, como se fosse um adesivo comum. Quando nós retiramos, ele sai por completo essa etiqueta, não fica nem o resíduo, nem de cola, nem de papel. Se ficar cola ou papel na hora, o colaborador que estiver fazendo essa segregação, ele já tem que viabilizar esse material. Então, se ficar resto de etiqueta, é difícil, mas quando acontece, a gente tira fora. Aí esse material não pode ser feita essa reciclagem. Então, é um autocolante, é bem tranquilo, não fica cola. Tá, então tá ótimo. É mais então o tipo de etiqueta que é utilizado, né? Que é aquela que sai por completo e não uma que é mais de papel, e aí você vai tirar e ela acaba rasgando e tudo mais. A Gilmara tá com a mãozinha levantada? Só queria complementar. Oi, Fê. E mesmo que tenha uma sobrinha de etiqueta mínima, se vier, não tem problema. A gente conversou com o fornecedor e não tem problema. Minimamente não tem problema, tá? Muito bom. Acho que dentro do trabalho, né, que foi apresentado pela Fabiana, esse trabalho, né, da compostagem, ele é feito em um hospital penitenciário, então tem algumas restrições. O hospital, ele tem a participação de algum detento que tenha autorização para poder fazer esse trabalho, ou não Não, existe essa não. possibilidade de... A princípio, não, né? Na verdade, na penitenciária de Lages, onde o projeto foi criado, ele é executado também dentro de uma penitenciária lá, né? Mas aqui no nosso caso, não, né? Como eu falei, o local onde a gente conseguiu esse espaço físico bem amplo para conseguir implantar, ele não é um lugar de acesso comum, né? Ele, como eu disse, ele fica limiar entre o Parque da Juventude, quem conhece aqui São Paulo sabe onde é, e a nossa muralha, né? Onde ficam os guardas. Então, qualquer movimento estranho ali, eles já estão de olho, né? Por isso que eu entro acompanhada por um agente, né? Por um policial, e antes a gente liga, tem que ligar, avisar no rádio, avisar quem está entrando, tudo. Então, não é qualquer pessoa, infelizmente, pode ter acesso lá, mas a intenção é depois a gente colocar num lugar que tenha um acesso melhor. Foi praticamente um teste, né, de alguns meses para ver, mostrar o resultado, mostrar que dá certo, para a gente poder ampliar e colocar, de repente, num lugar onde tenha mais acesso, né, os funcionários possam circular mais tranquilamente, porque lá é denominado linha de tiro, né? Quem está na linha ali está no risco, mas enfim, eu tenho que avisar que eu estou lá, tudo, quantas pessoas vão entrar, né? Então, se a gente conseguir ampliar e colocar num lugar, num espaço, uma área comum, né, vai ser mais fácil para a gente ter mais mão de obra. Essa é a verdade. Como eu falei, tem uma funcionária que ela se candidatou, eu quero ajudar, tudo, e ela, assim, a gente vai levar para o condomínio dela, né? A gente vai levar, ela mora no condomínio residencial, conversou com o pessoal, lá com os moradores, e até o Pedro vai me ajudar, né? O Pedro lá da fundação também vai me ajudar. Vamos lá e vamos tentar replicar isso da forma que a gente conseguir. Aqui, por enquanto, a gente está reservado ali nesse lugar, mas o ano que vem, se Deus quiser, futuramente, mais pessoas vão poder ter acesso, né? Por enquanto, eles só têm acesso dos resultados, né? Das hortaliças que a gente planta, tudo, e da diminuição do impacto também, que é um bem global, né? Eu acho que um ponto que pode, né, ser pensado futuramente é a questão da capacitação dessas pessoas, né, que cumprem as suas penas, voltada para a questão ambiental, porque isso pode também fornecer conhecimento e auxiliar no processo de ressocialização
para essas pessoas quando Exatamente. saem. Então, acho que o hospital, além dele ter essas características específicas, é algo que pode ser implementado, trabalhado e explorado também como um papel social, né, do hospital nessa formação. A Não gente deixa tem de ser uma uma outra... terapia, né? É terapêutico, né? Você manusear ali a compostagem, a hora que vê o resultado, é terapêutico. Não deixa de ser uma terapia, né? A gente tem uma outra pergunta da Lídia para a Alessandra, sobre a questão da separação dos resíduos. Lídia, quer já fazer o seu comentário, sua pergunta? Eu vou fazer, acho que é mais fácil, porque antes eu achei que eu não ia conseguir falar com vocês. Então, Alessandra, parabéns, a gente tem a separação dos resíduos no centro cirúrgico já há algum tempo, e a gente sabe como é complexo, né, a adesão e realmente que a equipe entenda o benefício que está sendo realizado com a separação correta, né? A minha pergunta é, o restante do hospital já trabalha a segregação dos resíduos? Vocês já têm coleta seletiva? Ou vocês iniciaram pelo centro cirúrgico e vão estender depois? Na verdade, a gente iniciou pelo centro cirúrgico o formato de segregação mix, que é essa possibilidade de descarte misturado do que significa coleta seletiva, né? Então, o papel e o plástico hoje misturado, ele só acontece nesses ambientes, mas desde que eu entrei aqui na instituição e a gente alavancou realmente a questão da coleta seletiva, mas sendo realmente a segregação por papel, plástico, metal e vidro, em 2016, com um novo contrato, então a gente faz coleta seletiva, a segregação dos resíduos recicláveis por tipo de resíduo, né? Hoje a gente não trata a segregação dos orgânicos ainda, então não é um resíduo que a gente segregue e encaminhe para reciclagem, mas os demais sim. A única diferença que foi esse teste é o descarte misturado dentro das salas de operação ou de exame para beneficiar a equipe de enfermagem quanto à operação agilidade na segregação, né? Então, foi essa a única diferença, mas hoje coleta seletiva já é o nosso foco, assim, a gente já tem essa segregação já há um bom tempo. Ai, parabéns. Nossa, ficou assim, é porque é pouco tempo para vocês falarem, né? E acaba a gente às vezes ficando com essa dúvida assim, mas nós também fazemos essa coleta mix no centro cirúrgico, justamente pela disponibilidade de espaço, que é difícil de ter vários separados, e a agilidade no tratamento, né? No descarte. Então, Isso. obrigada, gostei muito da sua resposta, Alessandra. Um abraço. Obrigada, viu? Um abraço. Parabéns. Obrigadão. Muito obrigada a todos que apresentaram. Agora a gente vai começar a nossa segunda rodada de apresentações, né? Que a gente também temos aí o horário a cumprir, senão ficaríamos aqui, né, a tarde da manhã toda conversando e trocando ideias. Acho que a gente pode promover mais eventos assim nos próximos anos, sem ser só no seminário. Então, dando seguimento às nossas apresentações, vamos para os outros cases. A gente teremos novamente a Alessandra, que vai fazer uma nova apresentação de um novo trabalho de restauração ecológica por meio do gerenciamento e descarte de equipamentos de tecnologia da informação, né, o data center, telecomunicações e eletromédicos obsoletos sem contaminação. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda e vamos dar continuidade a mais um case, né, de vocês para inspirar a todos nós. Vamos lá, se você pode compartilhar novamente a tela e fazer a sua apresentação. Vai isso, certinho. Né? Certo, pode Bom, começar. gente, aqui novamente, então,
como eu trouxe, né, no primeiro projeto, é uma felicidade tremenda esse reconhecimento das nossas ações, essas práticas em benefício à gestão de resíduos e ganho ambiental das ações que a gente implanta na instituição. Esse outro projeto, ele tem uma participação da equipe de tecnologia da informação, tem uma parceria também hoje do time de manutenção, né, quanto aos equipamentos gerados eletroeletrônicos. Então, o nosso tema, como a Semara trouxe, é restauração ecológica por meio de gerenciamento do descarte de equipamentos de tecnologia da informação, data center, telecomunicações e eletromédicos obsoletos sem contaminação. Então, novamente, né, nenhum dos projetos acontecem sem esse envolvimento do time de hotelaria, que são os responsáveis pela coleta, acompanhamento e destinação dos resíduos, né, toda a evidência. Então, a gente traz a ideia e envolve as áreas responsáveis pela geração e hotelaria para que seja possível a aplicação e início das atividades. O que a gente esperava quanto a esse projeto, né? Ter uma solução segura quanto ao destino ambientalmente adequado desse resíduo tecnológico, descrevendo uma estratégia consolidada aí quanto à consonância da própria diretriz, que é a RDC e as legislações pertinentes, convertendo todo esse resíduo em créditos destinados à prática de reflorestamento. Então, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que significa esse projeto. Então, de forma bem resumida, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês que a gente reconhece quais são os resíduos gerados, sendo eles bem ativos da instituição. Então, nós temos computadores, mouse, todos os tipos de material gerados ligados à parte de tecnologia da informação, né? Então, notebook, mouse, teclado, temos também nesta parceria o descarte de todos os exames, né, as mídias, os CDs contendo os exames gerados no centro de diagnóstico de imagem. Nós vamos ter também gerados equipamentos da engenharia clínica, ou outros equipamentos menores, até mesmo controle remoto, enfim, todos esses tipos de materiais que são gerados, que têm esses componentes eletroeletrônicos. Hoje, nós fazemos uma segregação dividida hoje do que são os equipamentos de TI em um ambiente, em uma sala, um depósito deste time, onde esse material ele é totalmente controlado, tirado as plaquinhas de patrimônio, feita a baixa. Então, esse material, que são todos os bem ativos, é controlado pelo time de TI, dentro desse ambiente, né, que se tornou obsoleto, quebrado, enfim, são segregados esses materiais dentro deste depósito, acondicionados em caixas de papelão mesmo, e ali são segregados. Depois a gente faz esse inventário, é realizada a baixa desses ativos, né, um processo interno de controle da instituição. E os demais, então, outros equipamentos de sobra de manutenção, reator ou controle remoto, que são equipamentos eletroeletrônicos, mas que hoje não têm esse bem ativo, eles são controlados, armazenados em um outro ambiente, que nós chamamos hoje na instituição de área de sucata. Então, lá nós temos as bags para esse acondicionamento e um container, né, sinalizado, identificado como sucatas de equipamentos eletroeletrônicos, e aonde tem essa separação. Então, a manutenção, ela leva esses equipamentos hoje e faz o acondicionamento em bag ou no container, dependendo do tipo de material, na área de sucata, e todos os ligados à parte de TI, né, como eu dei os exemplos, são hoje controlados nesse ambiente, que é esse depósito do time de TI mesmo. Então, a gente faz todo esse acúmulo,
faz todo esse inventário, fazemos o acionamento da empresa de coleta, né? Então, a parceria com a empresa Manu Reversa. Então, essa empresa, ela, através, depois deste inventário, nós acionamos, eles vêm até a instituição, programamos essa coleta, eles fazem, né, vêm até a instituição, coletam esse material, que está condicionado ou nas bags ou em caixa de papelão, fazem essa triagem no centro, né, da própria empresa, descaracterizando, separando o que é plástico, o que é realmente eletrônico, então fazendo toda essa parte de segregação. E qual o benefício disso, né? Então a gente tem um relatório, claro, de evidência do tratamento desse resíduo, inclusive um relatório fotográfico de destruição, onde ele traz neste relatório toda a segregação que aconteceu, então quanto do material significa, isso eu vou trazer no próximo slide, mas só para já trazer aqui para vocês, tem todos os detalhes do que é metal, do que é plástico, do que é toda essa segregação dentro do relatório, e o que é o principal objetivo, né? Então, além deste cuidado com esse tipo de material, dando a ele uma destinação ambientalmente adequada, qual é a parceria que acontece? A cada 50 quilos de material reciclado é convertido, transformado em uma muda e plantada através do programa Amigos da Mata, que é uma parceria dessa empresa, para um reflorestamento. Então, hoje, o que nós temos de resultado, né? Nós iniciamos essa parceria em 2019, bem no final de 19, em dezembro. Então, até maio deste ano, que foi um total aí de 13 coletas, né, com essa empresa, 13 destinações realizadas, nós temos um total de quase aí 7 toneladas de material tratado e que correspondeu, então, a um total de 115 mudas plantadas. Então, hoje nós temos essa parceria que nós chamamos de ganha-ganha, porque a empresa ela faz a coleta totalmente gratuita, né? Mas eu também não tenho um custo quanto ao transporte, eu não vou ter uma geração de receita ligada a esse projeto de reciclagem, é realmente o ganho ambiental no sentido da plantação, reflorestamento de área, né? Através das mudas, convertidas através de cada 50 quilos, né? E realmente esse tratamento do resíduo. Então, aqui a gente mostra uma evolução, tanto em quilos destinados como em mudas convertidas, né? Que é esse resultado. E esse balanço é o que mostra o relatório. Então, esse daqui é o último exemplo da última coleta que aconteceu em maio, só para realmente mostrar aqui para vocês como que vem. Então, sucatas de cabo, sucatas de placas, sucatas plásticas, sucatas ferrosas, o que realmente é inerte. Então, ele traz no detalhe o que realmente foi recuperado e como foi tratado todos os materiais enviados na coleta, né? Então, é isso, a gente mostra, né, busca essa melhoria, como eu já trouxe aqui, na questão ambiental, trazendo esse ganho, essa excelência quanto a ter novas tecnologias, mas quanto aquilo que tem essa mudança de tecnologia que se torna obsoleto, dar a ele um tratamento adequado e ter ainda esse ganho da sustentabilidade, esse ganho ambiental, que é a parte de reflorestamento. Então, a gente acha muito bacana esse projeto e compartilhou aqui com vocês e foi escolhido para poder estar mostrando aqui para vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Alessandra. Acho que é mais um trabalho que pode trazer, né, novas inspirações, principalmente para os resíduos eletroeletrônicos, né, que é um resíduo que ainda é encontrado grandes dificuldades pelas instituições para fazer uma destinação, né, e a gente tem uma política de logística reversa, mas nem sempre ela atende, né, a realidade das instituições. Então, os acordos setoriais, temos toda essa regulamentação, mas nem sempre contempla a necessidade das instituições que
que geram esse tipo de resíduo. Vamos para o nosso 6º trabalho a ser apresentado, que é o Juliano Fontagnello, gerente de experiência do cliente, desculpa, do ICESP, né, que é o Instituto de Câncer de São Paulo. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a gestão do uso do avental hidrorrepelente e os sacos de Hampers de tecido e o seu impacto na redução e geração de resíduos. Então, será um segundo trabalho de aventais hidrorrepelente a ser apresentado. Ontem nós tivemos a Juliana da UHG no Fórum de Resíduo, que também trouxe resultados, né, excelentes da substituição do avental descartável pelo hidrorrepelente. Então, Juliano, seja muito bem-vindo e pode iniciar a sua apresentação. Obrigado, pessoal. Vocês me ouvem bem aí? Sim. Bom, legal. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom, só me apresentando bem rapidinho, eu sou o Juliano Fontagnello, né? Na verdade, eu trabalho numa empresa parceira do ICESP, né? Eu trabalho na empresa Elis, né? Que é a empresa que fornece aí o enxoval para o ICESP e tudo isso, né? E eu vim apresentar para vocês um pouquinho dessa parceria aí. Agradeço aí já a Edith e a Kátia aí do ICESP pela oportunidade de estar falando aqui também. Um abraço para as duas aí. E se tiverem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade para me cortar aqui também, Edith. Então, vamos lá. Bom, pessoal, acho que, falando bem rapidinho, né? Juliano, só uma coisinha, você só consegue aumentar um pouquinho e aí você vai subindo à medida que você vai falando, porque está bem pequenininho, a gente não está conseguindo ler. E como está no formato do pôster, só aumentar o zoom um pouquinho. Então, deixa eu ver se por aqui... Isso. Aí agora você só sobe um pouquinho para a gente ver o título do trabalho e tal, e aí você fala Isso, muito bem. Aí vai descendo à medida que você vai... Tá bom, vocês estão vendo o título aí? Sim. Então, tá bom. Então, o título do trabalho, né, pessoal, é a gestão do uso do avental hidrorrepelente e também de saco hamper de tecido, né, e o impacto que isso trouxe na redução de geração de resíduos, né. Então, com toda a questão de pandemia, né, a gente identificou que todos os nossos clientes e aí o ICESP, né, tinha uma necessidade desse descartável para o atendimento ao paciente e também a utilização de sacos hamper aí para acondicionar a roupa suja, né? E aí, com toda a dificuldade de se comprar descartável naquela época e com toda a dificuldade, né, de buscar fornecedores, questão de custo, aumento expressivo aí do custo com a compra desses descartáveis, né? O ICESP aí, em parceria com a gente, fez a aquisição de isso volta para o processo. Então, eles fizeram a aquisição desse saco hamper, desses aventais, e a gente também desenvolveu um saco hamper de tecido para ser utilizado e para substituir os sacos hamper de plástico, que é o que a gente comumente vê aí nos hospitais e vê aí os nossos clientes utilizando. E aí o ICESP foi pioneiro junto com a gente nessa parceria, né? Então, assim, eu digo que isso é uma parceria dentro do hospital, porque isso gera um impacto dentro do hospital no que diz respeito à logística interna. Então, a gente sabe que os descartáveis, né, principalmente os aventais, aí ficam muitas vezes em poder da farmácia, e aí quando isso vira um item de tecido, né, um item de enxoval, vamos dizer assim, isso acaba passando para a rouparia e para o time de rouparia. Então, isso envolve uma parceria muito grande dentro do hospital e um envolvimento muito grande das pessoas dentro do hospital. E aí eu acho que o ICESP fez isso de uma forma muito inteligente, muito com maestria, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes pilares do sucesso, né? A toda a equipe do hospital comprar essa ideia e comprar essa briga junto com a gente, né? E aí, pessoal, trazendo um pouquinho, bem rapidamente, aqui a questão dos resultados, né? Então, desde que a gente começou a fazer essa utilização lá, desde abril, maio de 2020, né, quando a gente teve o início da pandemia, então, até agora,
o ICESP já utilizou mais de 700 mil aventais hidrorrepelentes e já usou mais de 47 mil sacos Hamper de tecido. Então, isso gerou... Então, aqui é só a fotinho do avental e a fotinho do saco Hamper. Então, isso gerou, tá, um impacto aí positivo ambiental, vamos dizer assim. Então, deixamos de gerar mais de 35 toneladas de resíduo sólido, né? Então, a gente vê aqui, ano a ano, né, o impacto aumentar um pouquinho aqui, desde 2020 até 2022, então foram mais de 35 toneladas de resíduos evitados, né? E isso trouxe, além disso tudo, isso traz um impacto positivo em relação a custo, porque isso foi utilizado dentro do contrato de locação de enxoval e tudo isso. Então, a lavagem do avental acabava sendo mais barata do que a compra do avental descartável, né? E, além disso, dado que os aventais possuem uma gramatura superior aos aventais descartáveis, né, e ele tem a propriedade hidrorrepelente, isso trouxe uma maior proteção para o paciente e também para o usuário do avental. Então, só para vocês terem uma ideia, a gramatura do avental, do tecido, é mais ou menos 155 gramas por metro quadrado, e aí quando a gente fala do TNT, a gente está falando em média 30, 40 gramas, então, ou seja, ele é muito mais, a gramatura dele é muito maior, e com isso traz toda aquela questão de rasgo, a questão de possível não proteção, ele acaba suprindo essa necessidade. Tá? O processo, é interessante a gente dizer também que o processo de lavagem desses aventais é um processo industrial e ele é um processo mais econômico no que diz respeito ao consumo de água. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente usa a nossa máquina de lavar em casa, a gente usa mais ou menos 25 litros de água para cada quilo de roupa. E quando a gente fala isso no processo industrial, a gente utiliza mais ou menos 8 litros de água. Então, isso dá uma economia de aproximadamente aí 65%, 70% no consumo de água. Então, é um processo super econômico no que diz respeito à água e produto químico. Então, esse também é um outro impacto interessante. Então, só para relembrar, né, todos os processos de lavagem seguem, né, rigorosamente o manual de processamento de roupa e serviço de saúde, conforme o manual da Anvisa, né? E a gente, quando a gente lançou esse projeto junto com o ICESP, né, nós apresentamos para eles todos os estudos, né, dos aventais. Então, esses aventais eles se encaixam na BNT 16693, que é a BNT que fala sobre aventais de proteção. Então, ele se encaixa no avental com barreira. Então, era só para dar um pouquinho de informação aqui, mas é isso, pessoal. Acho que é um case de muito sucesso, né? A gente está falando aí de 2 itens praticamente, e 2 itens, né, em 2 anos aí trouxeram uma economia de 35 mil quilos de resíduo, o que é muito, o que é bastante. E só a nível de informação, esse projeto foi assim iniciado pelo ICESP, foi um dos nossos primeiros clientes e um dos primeiros hospitais que utilizaram esse avental. Então, parabéns ao time do ICESP aí por ter essa briga junto com um parceiro aqui de enxoval. E é isso, eu acho que é um case de muito sucesso, que a gente continua utilizando hoje. Se a gente quiser falar, mas assim, o hospital gosta de usar o avental e isso já se tornou cultura, e a gente pretende só continuar esse projeto aí, que eu acho que tem muita coisa para se fazer ainda. Então, parabéns ao time do ICESP mais uma vez. E é isso, pessoal. Não sei se a Edith quer complementar alguma coisa aí, se quiser, fique à vontade, mas era isso. Acho que é um case simples no que diz respeito à apresentação aqui, mas de muita complexidade para o hospital, para o dia a dia do hospital, mas que foi conduzido aí de forma, né, com maestria aí pelo time do hospital. Então, é isso, parabéns. Muito obrigada, Juliano. Acho que vamos dar seguimento na apresentação, e aí no nosso momento de perguntas e respostas, a Edith faz um complemento, porque nós estamos um pouquinho atrasados e estamos faltando 2 trabalhos ainda, né? Perfeito. São ótimos trabalhos, então a gente acaba passando um pouquinho do nosso tempo, mas vamos convidar para
apresentar aí o 7º trabalho, a Patrícia Silva Batista, analista de hemoterapia sênior do Hospital Municipal Vila Santa Catarina, para fazer a sua apresentação sobre o pôster de redução do consumo das etiquetas de geração de resíduos no banco de sangue. Então, acho que esse também vai ser um case interessante, porque o banco de sangue usa etiqueta em tudo, né? Para identificar ali todo o processo de trabalho. Então, ela está aqui. Tô aqui. Ah, então tá bom. Vou compartilhar a tela, tá bom? Tá, por favor, se você prefere, vamos em frente. Só Tá conseguindo ver? Estão vendo? Só está carregando o módulo de apresentação, só um minutinho. Ainda não apareceu. Está aparecendo no modo normal. Espera aí, deixa eu voltar, então. Deixa eu já deixar assim, tá? E aí, como que... Vocês estão conseguindo ver? Estamos conseguindo ver, mas no modo normal, sem ser o de apresentação. Quer que eu compartilhe para você? Deixa eu só tentar aqui uma outra coisa, só rapidinho. É que eu acho que eu já tenho que deixar assim. Mas eu não consigo voltar. Pode compartilhar, então. Eu não estou conseguindo deixar em modo de apresentação. Pronto? Ah, perfeito. Desculpa, viu? Imagina. Bom dia a todos. Queria agradecer, é um imenso prazer também a gente estar participando desse projeto dos Hospitais Saudáveis. O Hospital Municipal Vila Santa Catarina é um hospital administrado pelo Hospital Albert Einstein, e a gente tem uma grande parceria aqui e preocupação, a equipe tem uma grande preocupação em relação a essa questão, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, então isso é um ponto muito importante. Nosso projeto foi a redução do consumo de etiquetas e geração de resíduos dentro do banco de sangue, como você mesmo começou a dar a introdução, né? Então, no banco de sangue, a utilização de etiquetas para os processos de identificação, de amostra, de hemocomponente, é muito grande, né? Hoje, o hospital, ele faz, em média, 700 transfusões por mês, fora todas as reservas cirúrgicas, os exames imunematológicos. Então, quando a gente olha para esse consumo de etiquetas, é um consumo bem considerável. Pode passar, por favor. Deixa eu só falar aqui, nesse trabalho, a gente teve uma parceria com o pessoal, com a equipe da sustentabilidade, meio ambiente e sustentabilidade. Esse trabalho foi desenvolvido pela equipe do Banco de Sangue, né, onde o pessoal com esse pensamento trouxe esse projeto para a gente pensar nessa questão da redução do consumo de resíduos dentro do banco de sangue. Então, como a gente estava falando, no banco de sangue é muito rotineiro esse uso excessivo de etiquetas para identificação dos impressos, tubos, as bolsas, os hemocomponentes que a gente libera, e o uso dessas etiquetas no processo transfusional, ela é necessária para garantir a segurança, né, do paciente, pois reduz a necessidade de transcrições e identificações manuais, né? Então, para você garantir todo esse processo transfusional, então a gente precisa dessas identificações
mediadas por a utilização de etiquetas. Então, visando a preservação ambiental, a equipe do Banco de Sangue buscou entender as reais necessidades desse processo, e aí a gente conseguiu pensar em algumas soluções mais econômicas e sustentáveis, porém, sempre garantindo a segurança, né, do processo transfusional com a substituição e redução do consumo de etiquetas e das películas plásticas. Essas películas plásticas é o que a gente chama de ribbon, né? Então, para que a gente faça essas impressões nessas etiquetas, a gente acaba tendo que utilizar muitos ribbons. Um ponto também importante que fez a equipe também ter esse olhar, não só para a redução da utilização das etiquetas, como também da redução dos resíduos, é o fato de, nessas etiquetas, você ter identificações de pacientes, né? Então, você não pode simplesmente descartar de qualquer forma. Então, são etiquetas autocolantes e que isso também acaba dificultando, né, o desfragmento dessas etiquetas, a descaracterização dessas etiquetas, né? Então, o que a gente acabava tendo que cortar, destruir essas identificações manualmente. Pode passar. Como que a gente fez? Então, só falando um pouco do nosso processo, né? Então, a gente pensou nesse primeiro momento, reduzir as etiquetas que saíam nas identificações das maletas para a transfusão. E como que é o nosso processo aqui interno? Então, toda vez que o médico solicita uma transfusão para um paciente, a gente, dentro do banco de sangue, a gente precisa fazer uma análise. Então, essa análise crítica, ela vai determinar qual é a prioridade de preparo daquela solicitação de transfusão. Então, anteriormente, nós utilizávamos etiquetas autocolantes, sinalizando a prioridade de urgência ou priorizar o preparo, que é paciente que vai para o centro cirúrgico, alguma outra demanda, né? Então, no primeiro momento, a gente pensou a gente realizou a substituição dessas etiquetas que eram utilizadas no processo de análise crítica da transfusão e na substituição das etiquetas que iam com as identificações do paciente. Então, como que funcionava? Então, o profissional da área assistencial vinha até o banco de sangue para poder retirar o hemocomponente, né? Então, quando a gente fazia a distribuição, todo o preparo desse hemocomponente, ele era condicionado dentro da maleta, e aí ia toda a informação, quanto tempo que o profissional tinha para poder fazer aquela instalação daquele hemocomponente, temperatura, as identificações daquele paciente, para quem aquele hemocomponente estava destinado. Então, inicialmente, o nosso pensamento foi relacionado a esses dois processos, né? Porque pensando em etiqueta de amostra, tudo, você tem ali, dificulta essa questão da identificação manual, então a redução de etiquetas neste processo era um pouco inviável, né? Então, o que nós fizemos? A gente substituiu as etiquetas de prioridade nas solicitações de transfusões por carimbos coloridos, né? Então, a gente padronizou carimbos onde tinha lá a prioridade de urgente e priorizar preparo que o profissional usa no momento que ele está fazendo essa análise crítica dessa solicitação de transfusão. E também substituímos a etiqueta de orientações para instalação de hemocomponentes por uma placa plástica, né? Então, o que a gente... Uma plaquinha de acrílico que permite também a limpeza, né? Então, é uma plaquinha onde as orientações referentes à transfusão, elas ficam fixas. Você tem essa plaquinha onde o profissional consegue higienizar essa maleta, e aí tem um acoplamento onde só a gente coloca e retira a etiqueta do paciente. Então, quando ele traz a etiqueta do paciente, a gente coloca essa identificação, e aí quando termina esse processo de instalação, essa etiqueta, inclusive, pode ser reutilizada para outras retiradas, para outros processos de identificação. Ela não é mais destruída como era anteriormente, porque ela era colada, então você tinha que destruir após essa utilização. Pode passar. O que a gente viu com as implantações? Então, nós fizemos isso num período de 1 ano, né? E o que a gente pôde observar, né? Que após essa implantação, a gente pôde reduzir de consumo, né? De resíduo de etiquetas aproximadamente 26 quilos durante o ano, que dá mais ou menos uns 2 quilos e pouquinho por mês, né? A gente
constatou uma redução considerável, então a gente pensando em etiqueta e pensando na película plástica, isso deu um total de aproximadamente quase 50 quilos por ano de redução de resíduo, né? Sem contar na questão da redução do custo, então que a gente conseguiu reduzir em aproximadamente R$6.000 esse custo com gasto de etiqueta e de ribbon, né? E aí, pensando também no profissional, então a gente contribuiu, porque a gente conseguiu otimizar o processo na utilização, substituindo essas etiquetas adesivas, né? Então, para que a gente pudesse usar isso, precisava que um profissional fizesse as impressões, né? Um preparo para já deixar isso pronto, porque não dá para esperar no momento que chega para poder fazer esse processo. Então, a gente teve uma otimização das rotinas de trabalho, diminuindo o tempo gasto com impressões e colagens, e até a descaracterização dessas etiquetas que depois não conseguiam ser mais reutilizadas, né? Então, isso foi um ganho bastante importante, foi um trabalho bem interessante, onde a gente conseguiu, com algumas atitudes sustentáveis, conseguir garantir a segurança do processo, que é um processo transfusional, um processo extremamente crítico, né? Envolve muitas pessoas, são muitas etapas, então a identificação, ela é meta número 1, né? Então a gente precisa garantir que tudo isso aconteça da forma mais segura e contribuindo com o meio ambiente, que foi um ganho muito importante. Pode passar. Concluindo, então, o que a gente percebeu junto com a equipe nesse trabalho é que adotar ações sustentáveis, ainda que em princípio pareçam muito simples, né, considerando toda a problemática dos cenários de resíduos que a gente enfrenta no Brasil, contribui para minimizar os impactos ambientais e a maximização dos resultados de uma boa gestão ambiental, né? Pensando em meio ambiente, tudo que é possível para se reduzir o descarte de resíduos é muito importante, né? E esse tipo de solução ambiental correta deve ser seguida por todas as pessoas, né? É importante destacar que nesse projeto, as soluções econômicas e administrativas relacionadas às ações implantadas contribuíram de forma muito efetiva para a redução dos níveis de resíduos e de poluição ambiental, redução na utilização de recursos naturais. Por quê? Porque você está com o computador ligado, você está num ambiente trabalhando, então você tem um consumo de energia e de matérias-primas, né? Aumentando, assim, a preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente. Obrigada, era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Queremos agradecer em nome de toda a equipe que trabalhou nesse projeto. Foi um projeto muito legal, muito bacana, e a gente teve um envolvimento muito grande da equipe do Banco de Sangue, uma equipe multiprofissional, né? Porque você acaba juntando muitas pessoas com pensamentos diferentes. Então, você tinha analistas, você tinha enfermeiros, você tinha médico, você tinha laboratorista, várias pessoas em parceria também junto com a equipe do meio ambiente. Muito obrigada, Patrícia. Nós vamos para o nosso último pôster. Obrigada. Que a Ivanise Cipriano de Carvalho, nutricionista do Hospital Municipal em Boimirim, fará uma apresentação sobre o Dia Sem Carne, alimentação vegetariana do Hospital Municipal. Dr. Moisés Deuchi M. Boimirim, da Rede Pública de Saúde. Então, Ivanise, seja muito bem-vinda. Pode iniciar a sua apresentação. Nós estamos com algumas novas pessoas, né, que migraram das outras salas que já terminaram, né, então, se você só puder aí ser breve na sua apresentação, para a gente ainda ter um tempinho para perguntas, explorar um pouquinho mais desses dois trabalhos que foram apresentados. Ivanise. Bom dia, você pode me ajudar a compartilhar a tela? Posso, sim. Obrigada. Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero manifestar a nossa felicidade, né, de estar aqui participando desse projeto tão bonito, né? Nós somos iniciantes desse projeto, mas com grandes expectativas de retornar nos próximos anos com essas ideias maravilhosas que surgiram aqui. Desde já parabenizar, né, a todos aí os envolvidos com esses temas muito relevantes e importantes
referente ao nosso meio ambiente. Como eu fui apresentada, eu me chamo Ivanese, eu sou nutricionista sênior na área de produção aqui do Hospital do Boi-Mirim. Nós ficamos no extrema zona sul de São Paulo. Nós temos a parceria do Sejam com o Hospital Albert Einstein, né? Então, esse trabalho tem sido muito importante para a gente. E eu vou apresentar para você um pouquinho da nossa experiência. Vamos começar com a nossa introdução. Vou tentar ser breve, né? Fiquei por último, mas o tempo está corridinho, mas a gente vai administrando esse tempo. A redução no consumo de carne é uma tendência mundial e ele tem crescido nos últimos anos, incentivado por questões ambientais, questões sociais, de saúde, pela defesa dos animais e, mais recentemente, né, com a pauta da sustentabilidade. Certamente a carne sempre teve grande importância na alimentação humana, devido à sua composição, porém, há malefícios e custo à saúde gerado pelo consumo excessivo dessa proteína, e principalmente pela geração do impacto ambiental, né, que a gente vai entender um pouquinho mais. Diversos movimentos têm promovido a pauta da redução do consumo de proteína animal, com a campanha Segunda Sem Carne, que eu acredito que vocês tenham ouvido falar um pouquinho, que é um exemplo internacional apoiado pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Pensando nisso, nosso Hospital em Boi-Mirim, sensível a este contexto, adere aos modelos Segunda Sem Carne, de modo a estender essa proposta para todo o nosso público, né, nessa supervisão da produção. Esse nosso público vai de pacientes, seus acompanhantes, diretoria, médicos, todos os funcionários, representantes, aqueles que estão aqui presentes, né, todas as segundas-feiras, então eles aderiram, né, a esse, porque a gente não tem exceção de outro tipo de proteína, a não ser essa proteína de origem vegetal. Com esse objetivo, e substituir a proteína animal por vegetal uma vez por semana na alimentação do nosso pessoal aqui no hospital. Pode passar. Tentar ser breve. Vou contar um pouquinho para vocês como a gente iniciou esse projeto Segunda Sem Carne, cheio de expectativas. Nessa primeira semana foi completa, né? Vamos dizer assim, um ano, né? Em novembro, iniciamos em 2021. A equipe considerou ainda necessária a utilização de alguns ingredientes a mais nessa segunda-feira, para a gente testar essa aceitação, como ovos e queijos. O cardápio foi focado especialmente na formulação de receitas de pratos principais à base da proteína de soja, sendo aplicada várias técnicas que pudessem garantir maior sabor, palatabilidade, com algumas experimentações, assim como ervilha, grão de bico. Saliento também que muitos desses pratos possuem queijo na sua composição e leite, não deixando nossos clientes totalmente que têm essas aversões ou têm esse desejo de serem veganos a ter o prato daquele dia só à base de soja mesmo, né, com a mesma característica, só evitando o leite e seus derivados. Então, todo o público é atendido. A equipe também decidiu, em meio a tantos desafios, né, começamos assim bem timidamente, com ela só refogada, rica, e aí nós fomos chamadas, né, a ter ideias para trazer maior aceitação desse prato. Então surgiu assim a ideia de substituir dos nossos pratos da rampa pela questão do volume, pela sopa vegana. E para nossa surpresa, nós tivemos uma aceitação muito positiva. Então, é motivo de muita alegria chegarmos numa segunda-feira e ver nosso refeitório cheio, as pessoas felizes, contentes, comendo a sua sopinha, mesmo aqueles que não aceitavam a soja, ou que começaram a aceitar. Então, é uma experiência muito gratificante. E isso nos favorece a ter criatividade, a terminar uma segunda-feira, pensando na outra segunda-feira, o que fazer, né, para superar essas expectativas. E essa interação entre toda a equipe foi muito importante, porque eles compraram a ideia junto com a gente, né? E são desafiados, e assim, com novas cores, sabores, introdução de ervas aromáticas, embelezamos esse prato ao máximo que a gente pode, dentro das nossas limitações, agregar esses sabores na alimentação hospitalar. Muito interessante o nosso trabalho aqui. Pode passar, Obrigada. Os nossos resultados agora... Consegue?
Isso. Nossos resultados, vou falar um pouquinho para vocês, que foi possível inferir que atualmente esse projeto conseguiu conquistar uma adesão positiva dos nossos clientes. Porém, certamente os desafios permanecem para garantir maior aceitabilidade das refeições. Os pratos principais de maior adesão, eu descrevi alguns para vocês, não todos, mas os que mais são aceitos, é o quibe de soja, que na sua base é abóbora, uma panqueca de soja, lasanha em todas as suas formas, a lasanha de berinjela, lasanha de abóbora, lasanha tradicional, onde a sua base é a soja. A aplicação de técnicas culinárias muito simples pode auxiliar no aumento da aceitabilidade dessas refeições, com a hidratação da proteína em seus gratinados. Considerando a média de aproximadamente 1.300 refeições servidas, poderíamos inferir de um dia do projeto com potencial de evitar em média cerca de 19.200 quilos de gás carbônico na atmosfera, bem como também toneladas, né, de resíduos e também, né, a economia aí de 4.000, em média, e 125 metros cúbicos de água. Isso é equivalente, vamos pensar, 2 piscinas olímpicas cheias de água, né, por dia. Importante considerar também, né, os nossos resultados financeiros, que o impacto foi muito positivo. Um dia de segunda-feira sem carne, nós economizamos, em média, de 70% a 80%, né, do nosso fator financeiro aí nesse dia, uma aceitabilidade muito boa. Vamos à nossa conclusão. Estou tentando correr, tá? A nossa conclusão, na substituição de proteína animal pela vegetal nas refeições ofertadas em serviço de saúde, especialmente em hospitais, ao menos uma vez por semana, apesar de desafiadora, como eu falei antes, é viável. É oportuno e também bem sustentável, podendo alcançar todo o portfólio de clientes. Atingir a alta aceitabilidade de clientes quando a refeição com ausência de alimentos de origem animal é bem moroso, né, e exige a constante reelaboração de formas, é aquilo, é sempre pensar em técnicas diferentes, mesmo que simples, elas são capazes de produzir resultados rápidos, assim como montar um legume e em cima da soja recheada a gente coloca um alecrim, colocamos uma florzinha com a cenoura, já faz toda a diferença. E a aceitação, que a gente, né, consegue assim, comer com os olhos. Então, ver a apresentação, isso é bem legal. Ovos e leite e seus derivados permanecem como essa alternativa para contribuir com a melhor adesão a esse projeto e campanhas que procuram implantar a proposta de um dia sem carne. Além dos inquestionáveis ganhos ambientais, bem importantes, já evidenciamos pela literatura um dia sem carne que é capaz de beneficiar consideravelmente o orçamento relacionado à produção de refeições, que no âmbito de serviços de saúde pública agregasse mais valor, contribuindo com a eficácia dos recursos públicos. Então, a economia é bem significante, a aceitação é bem relevante. Então, eu convido a todos, né, a testar nas suas unidades e estou à disposição. Se precisar de algumas dicas, algumas receitas, estamos aí, tá bom? Obrigada mais uma vez, quero agradecer em nome da minha equipe, porque sem a nossa equipe, né, de produção, engajada, vestindo aquela camisa, a gente não consegue. A nossa diretoria, a nossa supervisão de nutrição, a supervisão do Sejam, que viu com tanto carinho esse nosso trabalho e achou relevante, nos inspirou a participar desse prêmio. Desde já eu quero agradecer, de imensa alegria estarmos participando. Obrigada mesmo a toda a equipe. Obrigada, Ivanese. Acho que esse trabalho, ele traz, né, todos os trabalhos que foram apresentados, faz uma conexão até com o tema do nosso fórum, né, que é dos planos à prática, voltado aí para a questão climática. Então, em todos eles, dá para a gente perceber todos os aspectos aí de redução, né, de emissões, então, na segunda sem carne, na redução da geração de resíduos, e todos eles trazem, de uma certa forma, um benefício econômico, né, um benefício social e um benefício ambiental para todos os envolvidos dentro do processo, e também demonstram uma integração das áreas, né? Porque todos esses trabalhos, eles fazem uma conexão com diversas áreas para que ele seja, né, realizado
e também construído, realizado e traz aí esses resultados, né? Então, a parte de a gestão de resíduos, ela tem aí esse grande desafio que é de fazer conexão com todas as áreas e estar em todas as áreas, né? Porque todas as áreas geram resíduos, né? Então isso é super importante e muito bom, todos esses trabalhos que foram apresentados por vocês. Bom, a gente não tem nenhuma pergunta aqui no nosso chat, só temos muitas mensagens de parabéns para todos que estão, né, que apresentaram para a nossa sessão de pôster. Então, só reforçando que todos os pôsteres eles estarão disponíveis no site do PHS, no formato PDF. Essa nossa sessão vai estar disponível também nos canais do YouTube, e nós vamos estar trabalhando aí para promover e divulgar cada vez mais essas ações. Eu acho que dentro do trabalho que foi apresentado pela Patrícia, tem só uma questão que eu queria um pouquinho mais de informação, que é se a gestão do laboratório ela é própria ou é terceirizada. Porque eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né, na execução de um projeto tão importante e que tem uma grande... Eu acho que você trouxe uma perspectiva de redução de custo, redução na geração de resíduos e redução de carga horária do profissional dentro do processo. Então, não é só um ganho de redução de geração de resíduos, não é só um projeto de resíduos. Então, eu queria só ter um pouquinho mais de informação se esse laboratório, né, a gestão é própria ou é terceirizada. Não, a gestão aqui ela é própria, né? É o Hospital Albert Einstein que faz toda essa gestão aqui em parceria junto com o hospital e a prefeitura, o que acaba até melhorando essa questão dessa integração com as áreas. Então a gente tem muito essa possibilidade, essa parceria, né, de até entender porque a gente não olha só para a nossa área, a gente olha como um todo, né? Então quando a gente está falando no processo transfusional, é aquilo que eu trouxe para vocês, envolve muitas pessoas, muitas áreas. Então, foi um projeto onde a gente teve que envolver muitas pessoas, porque, por exemplo, as equipes das áreas assistenciais estavam acostumadas a chegar e sair com uma maleta de uma determinada forma, e assim, como que agora é diferente? Então, precisou envolver todo mundo, explicar, então foi um projeto muito bacana, que teve essa interação com todas as áreas do hospital e com esse olhar diferenciado que eu te falei, né? Porque, por exemplo, eu sou uma analista de laboratório, então o meu foco é muito laboratorial, né? E aí você tem uma enfermagem, que até você trouxe, né, essa questão da carga horária. Hoje, as pessoas, elas têm muitas demandas, né, o tempo inteiro, né, não só no trabalho, mas na questão pessoal, enfim. Então, era uma coisa que se demandava um certo trabalho do profissional, tá fazendo aquelas impressões, aí muda uma versão, tem que atualizar. Então, assim, foi um ganho muito importante, muito que a gente percebeu dentro do laboratório e até na questão do próprio processo, né? Porque o processo ficou mais fluido, ficou até mais rápido, porque você tem menos etapas ali, né? Então, você já tem uma identificação pronta, você consegue distribuir mais rápido, você não precisa mais fragmentar um documento de um paciente que tem que ter esse olhar, tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, foi um projeto muito, muito bacana que a gente desenvolveu aqui e que a gente ficou muito, muito feliz com o resultado, porque foi um ganho muito importante. E ele se conecta também com a questão da segurança do paciente, né? Porque ele traz mais segurança no processo para reduzir aí o erro de identificação de Exato. tubos e tudo mais. Então, super interessante, muito, né?
importante todos os trabalhos que foram apresentados. Nós estamos aqui 10 minutinhos atrasados, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram, né, à sessão de pôster, tanto nesta sala quanto nas outras salas, na sala 1 e na sala 2, na sala 3. E deixar aqui os meus parabéns, né, para todos vocês. Com certeza a gente vai estar explorando um pouco mais esses trabalhos de vocês na divulgação. E convido todos para assistirem a parte da tarde, porque a parte da tarde, né, do fechamento do seminário, ele já vai trazer um tema que é compras. Então, a gente discutiu esses 2 dias, né, a questão climática, a questão de resíduos. Aqui a gente teve, né, trouxemos no período da manhã agora várias experiências, né, sobre trabalhos realizados dentro das instituições, mas compras é o ponto inicial, né? Então, se você sabe escolher aquilo que você está comprando, você também tem, né, este impacto positivo aí na questão da gestão de resíduos e na redução das emissões. Então, compras, ele já vem para poder fechar todo esse nosso programa, e aí eu convido todos vocês para estarem novamente conosco a partir das 14 horas para assistirem aí o debate de compras sustentáveis, e também conhecer experiências do PHS em compras sustentáveis. Vai ter cases super interessantes também, né, dentro da mesa. Então, eu agradeço a todos, né, aos nossos palestrantes, e até mais tarde. Lídia, se você estiver por aí, quiser fazer uma palavrinha final. Olá, eu estou por aqui sim, mas a minha sala está bem cheia, então eu peço desculpas para vocês. Quero só dar os parabéns, foram todos ótimos, e eu com certeza vou aproveitar muitas ideias para colocar no nosso hospital também. Um abraço a todos, até à tarde, se puderem participar. Eu acho que nosso evento de hoje à tarde é muito bom e muito inspirador também, porque todos devem pensar nas compras, né? Então é isso, um abraço. Então, um abraço a todos e damos por encerrado a nossa sessão de pôster. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau. Tchau.